Por Elias Eliel Ferrari. Lido, senhora presidente. Solicita ao novo secretário que faça a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores, cujos expedientes estarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Recebido dos vereadores. Projeto de Lei 34/2025, substitutivo. João Arraes Heródio Neto. Declara utilidade pública a Associação de Máscaras da Criciúmal, a MASC. Projeto de Lei 45/25, de Cíntia Cristina Grosclau, dispõe sobre a inserção do símbolo mundial do espectro autista nas vagas de estacionamento reservadas às pessoas com deficiência no município de Leme. Projeto de Lei número 47/25, substitutivo, de Cíntia Cristina Grosclau, institui a Política Municipal de Preservação do Acidente Vascular Cerebral e de apoio às vítimas no município de Leme e dá outras providências. Projeto de Decreto número 06, de Nivaldo Aparecido Begnâmia, concede medalha Newton Prado à doutora Letícia Gabriele Zanca. Solicita ao novo secretário que faça a leitura dos requerimentos recebidos dos senhores vereadores. Requerimento. Requerimento número 150/2025 requer o envio de profundo pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Rocha, ocorrido no dia 7 de abril de 2025. Considerando que este vereador se une aos seus familiares e amigos neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda deste ente tão querido. Diante das considerações acima, seja constado na ata dos trabalhos da presente sessão, voto de profundo pesar pelo passamento do senhor Sebastião da Rocha. Seja oficiado aos familiares com as condolências em nome desta Casa Legislativa. Assina o vereador Cristiano Ailton Bota. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento número 151. Requer informações da ELEC. Vereador que esta subscreve, considerando que as interrupções frequentes no fornecimento de energia têm causado transtornos significativos às empresas e comércios locais, impactando diretamente na produtividade e gerando prejuízos financeiros, considerando que máquinas e equipamentos são desligados abruptamente, prejudicando processos produtivos, considerando que existe risco de queima de maquinário e aparelhos eletrônicos, o que acarreta altos custos na manutenção ou substituição, considerando que o tempo em que as atividades ficam paralisadas representa perda de lucros e compromete a eficiência operacional, requer a mesa ouvido plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata de nossos trabalhos e após enviado ofício ao responsável da ELEC, que dirige ao setor competente, solicitando que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações. Informe os motivos técnicos das constantes quedas de energia. Existe algum plano de manutenção ou melhoria na rede? Quais medidas urgentes para garantir a regularidade e estabilidade do fornecimento de energia elétrica estão sendo tomadas? Assina vereador Ayrton Cândido da Silva. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento número 152/2025 requer informações do prefeito municipal e ao superintendente da SAICIL. A vereadora que a subscreve, nos termos do artigo 218 seguinte do Regimento Interno, apresenta para conhecimento da Casa requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito e ao superintendente da SAICIL, sugerindo o que segue. Considerando que esta vereadora vem constantemente recebendo reclamações e relatos de vereadores de vários bairros de nossa cidade, onde a falta de água é recorrente, sendo assim, requer a mesa ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata de nossos trabalhos e após enviado ofício ao prefeito municipal, solicitando que envie a esta Casa de Lei as seguintes informações. É de conhecimento da administração pública os fatos narrados acima, quais as providências que podem ser tomadas em relação a esses problemas? Assina a vereadora Cíntia Cristina Grosclau.
Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento 153, 2025. Requer voto de pesar pelo falecimento do senhor José Augusto Pietro. Vereador que este subscreve, considerando que foi com grande pesar que este vereador recebeu a notícia do falecimento do senhor José Augusto Pietro, ocorrido no dia 7 de abril de 25, considerando que este vereador se une a seus familiares e amigos neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda deste ente tão querido. Diante das considerações acima, seja constado na ata de nossos trabalhos da presente sessão, voto de profundo pesar pelo passamento do senhor José Augusto Pietro. Seja oficiado aos familiares com as condolências em nome da Casa Legislativa. Assina Elan Ricardo da Paixão, vereador. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento número 154. Requer voto de congratulações à missionária Pâmela Regina dos Santos. O vereador que este subscreve, nos termos do artigo 218 seguinte do regimento interno, apresenta para conhecimento da Casa voto de congratulação. Considerando a missionária Pâmela Regina dos Santos, celebrou seu aniversário no dia 5 de abril, data especial que marca mais um ano de vida dedicado ao serviço ao próximo, especialmente através do relevante trabalho que desenvolve com mulheres em nosso município, promovendo apoio espiritual, fortalecimento emocional e transformação de vida. Requer a mesa, ouvido o plenário nos termos regimentais, seja constado em ata de nossos trabalhos, voto de congratulações à missionária Pâmela Regina dos Santos, pelos seus anos de vida, pela belíssima trajetória de dedicação à nossa comunidade. Requer ainda que do deliberado pelo plenário seja dado ciência e encaminhado à mesa. Assina o vereador João Sérgio. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento 155/2025 requer informações para uma solução referente às quedas de energia que aconteceram constantemente nas últimas semanas. O vereador que subscreve, nos termos do artigo 218 seguinte do regimento interno, apresenta para a Câmara da Casa requerimento a ser encaminhado à distribuidora de energia elétrica, sugerindo que se segue. Considerando que este vereador foi procurado por várias vezes pelos munícipes, moradores e principalmente comerciantes do bairro supracitado, os mesmos querem uma solução referente às quedas de energia que acontecem constantemente nas últimas semanas. Considerando que essas quedas já causaram danos aos moradores, muitos já perderam seus eletrodomésticos devido à oscilação. Considerando que a falta de energia prejudica todos, em especial os comerciantes que acabam impedidos de poder trabalhar em seus estabelecimentos. Requer a mesa, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata do nosso trabalho e, após enviado ofício ao prefeito municipal, solicitando que envie a esta Casa de Leis seguintes informações. Qual o motivo da queda de energia elétrica constante, mesmo por períodos curtos em vários bairros do município? A constante falta de energia nessa região é programada ou ocasional? Com os surtos de tensão, aparelhos e equipamentos elétricos podem ser danificados, causando prejuízo aos munícipes. Nesse caso, qual o procedimento adotado? Assina o vereador Cristiano Ailton Boff. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Solicito ao nobre secretário que faça leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores, que serão encaminhadas ao Poder Executivo ou quem tem direito. Indicações número 555. Cristiano Ailton Boff indica aquisição de roçadeira de trator agrícola para o município. Cristiano Ailton Boff indica a contratação de médico neurologista na rede pública de saúde.
Cristiano Boff indica novo painel eletrônico no ginásio de esportes do Jardim Santa Marta. João Arraes Seraldo Neto indica a utilização da Guarda Municipal na organização do fluxo de trânsito nas rotatórias das entradas da nossa cidade, nos horários de pico de movimento. Coronel João Arraes indica a limpeza de área verde do município no Jardim Mariana, às margens da rua José Gilberto Penteado. Coronel João Arraes indica a utilização da Guarda Municipal na organização do fluxo de trânsito no cruzamento da Avenida Joaquim Lopes Águila com a rua Ézio José Molinari, proximidades da escola Coque Leme, nos horários de pico de movimento. Vereador Elias Eliel Ferrari indica a operação tapa-buraco e reforço nas sinalizações asfálticas da rua José Tomás Godoy. Elias Eliel Ferrari indica expansão e fortalecimento dos programas de saúde mental. João Sebe indica necessidade de retirada de lixo acumulada na esquina da rua Gabriel Ferreira Franco com a Avenida Carlos Bonfante. João Sebe indica a realização de poda de árvores no final da rua Antônio Porto, no Jardim São Rafael, com o objetivo de prevenir acidentes e melhorar a visibilidade na via. João Sebe indica a reforma da Academia ao Ar Livre, localizada na rua Victório de Souza, no Jardim São Rafael. Cristiano Boff indica poda de algumas árvores da rua Dr. Leônidas Castro Mendes, altura número 182 de Itamaraty. Cristiano Boff indica a retirada de um latão cheio de cimento na rua Renato Leme de Arruda, na altura do número 66, Jardim Imperial. Davi Pedrão indica fiscalização em imóvel abandonado localizado na rua Santa Cruz, número 568. Na altura do número... Davi Pedrão indica fiscalização de imóvel abandonado localizado na rua Santa Cruz, número 205, Vila São João, por risco à saúde pública e segurança. Davi Pedrão indica a revitalização da Praça Jardim Amália, incluindo instalações de academia ao ar livre e medidas de ordenamento urbano. Davi Pedrão indica a reforma ou construção de nova unidade de saúde no bairro Sumaré. Davi Pedrão da Silva indica providências do Poder Executivo junto aos Correios para regularizar a entrega de correspondências nos bairros Jardim Angélica, Jardim Santa Carolina, Jardim Taquaral e Jardim Flórida. Davi Pedrão da Silva indica criação de um espaço público seguro para soltura de pipas, bem como realização de campanhas educativas sobre os riscos do uso de cerol e linha chilena e a distribuição de antenas para proteção a motociclistas. Davi Pedrão indica a revitalização de melhorias na área de lazer localizada no bairro Jardim Ana Lúcia, localizada na rua Floriano Vieira Sardinha. Davi Pedrão indica a limpeza e instalação de câmeras de monitoramento em áreas da Avenida Visconde de Nova Granada. Cíntia Grosclaus indica a instalação de lixeiras na Praça Manuel Leme. Cíntia Grosclaus indica a instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula das escolas municipais. Cíntia Grosclaus indica a instalação de câmeras de monitoramento nos pontos de descarte irregular de lixos e entulho de nossa cidade. Cíntia Grosclaus indica construção de hospital pediátrico. Cíntia Grosclaus indica contratação de psicólogos para atuarem diretamente nas escolas municipais do ensino fundamental. Elan Ricardo da Paixão indica recapeamento asfáltico na Rua dos Operários. Cíntia Grosclaus indica providências urgentes para no que tange a qualidade da água distribuída pela Saicil. Amarilis Ribeiro indica atuação preventiva em nossa ETA, visando evitar tantos incidentes que prejudicam o abastecimento de água em toda a cidade. Amarilis Ribeiro indica a instalação de um relógio digital no Lago Municipal.
João Serbi indica a realização de roçagem do mato no trecho em frente ao número 719 da Rua Santo Antônio em caráter de urgência. Amarilis Ribeiro indica contratação de médico geriatra para atender na rede municipal. Amarilis Ribeiro indica a reforma do posto de saúde do Taquari. Amarilis Ribeiro indica política pública intersetorial para pessoas em situação de rua. Amarilis Ribeiro indica iluminação na Avenida Carlos Bonfante. Amarilis Ribeiro indica a reforma do posto de saúde do bairro Caju. Amarilis Ribeiro indica a reforma no CMI. Amarilis Ribeiro indica a reforma do telhado e dos bebedouros da rodoviária. Amarilis Ribeiro indica reurbanização da Praça do Taquari com academia ao ar livre e playground para as crianças. Fabielle Bergamin indica o término do muro do Parque Ecológico Mourão, com os azulejos pintados por alunos da rede pública municipal juntamente à Secretaria de Educação. Fabielle Bergamin indica médico específico para que os pacientes retirem ou troquem suas receitas sem precisar enfrentar filas e burocracias. Amarilis Ribeiro indica contratação urgente de pediatras para atendimento no PAN. Amarilis Ribeiro indica câmeras de monitoramento em locais estratégicos da cidade visando a segurança dos nossos munícipes. Amarilis Ribeiro indica a reforma dos banheiros do Lago Municipal. Elan Ricardo Paixão indica anteprojeto do Código de Defesa dos Animais no município de Leme. Amarilis Ribeiro indica a instalação do SAMU e do UPA com urgência em nosso município. Fabielle Bergamin indica a criação de um centro de reabilitação para pets não convencionais no Parque Ecológico Mourão. Cíntia Grosclaus indica anteprojeto de lei que obriga a instalação de sistemas de monitoramento em logradouros públicos próximo a locais que haja descarte irregular de resíduos sólidos no município de Leme. Lidas indicações. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura individual das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção de aplauso número 8, 2025. Aplaudem ao jovem atleta lemense Caleb Ângelo, de apenas 8 anos, campeão do campeonato Ciclos BJJ Champions. A vereadora que subscreve, nos termos do artigo 228, seguinte o regimento, apresenta para conhecimento da Casa a moção de aplauso. Considerando que no último dia 5 de abril, o jovem atleta lemense Caleb Ângelo, com apenas 8 anos, brilhou no campeonato Ciclos BJJ Champions, realizado em São José dos Campos, considerando que o jovem atleta mostrou muita determinação e talento em mais uma conquista e competindo fora de Leme, considerando que, competindo na faixa cinza e representando a academia Carison Gracie, o jovem lemense, em uma luta emocionante, Caleb deu um verdadeiro show, consagrando-se campeão em sua categoria. Considerando ainda que o evento marcou um importante passo para a inclusão no esporte ao trazer para jiu-jitsu como parte da competição. Sabemos que a inclusão no esporte é fundamental para garantir oportunidades iguais a todos, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também a socialização, a autoestima e o desenvolvimento de habilidades motoras e emocionais e fortalecendo um ambiente mais acessível e acolhedor para todos os praticantes da arte suave. Assim sendo, aplaudem o jovem atleta lemense Caleb Ângelo, de apenas 8 anos, campeão do campeonato Ciclos BJJ Champions. Requer que do deliberado seja enviado ofício, dando ciência ao homenageado e cópia dele ao representante da Academia Carlos Gracie, em Leme. Assina a vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes.
Moção de apelo número 9 de 2025. O vereador que a subscreve, nos termos do artigo 228, seguinte do regimento interno, apresenta para conhecimento da Casa a moção de apelo. Considerando que o IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, é o órgão responsável em dar assistência médica a todos os funcionários públicos do Estado de São Paulo, considerando que essa assistência médica se estende também aos seus familiares dependentes, considerando que em várias cidades do Estado, as Santa Casas ou hospitais têm formalizado o convênio para atender o funcionário público estadual na cidade em que ele reside, considerando que se estima que no município de Leme tem mais de 2.000 funcionários públicos estaduais efetivos trabalhando nos diversos órgãos públicos, sem contar familiares dependentes, e que esses, quando precisam, procuram atendimento em outras localidades, considerando que esses funcionários públicos prestam serviço em favor dos munícipes na cidade e que merecem o maior apoio necessário em todos os sentidos, principalmente em sua saúde. Considerando que estão abertas inscrições para a formalização de convênios, apelam à diretoria do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, IANSP, para que viabilizem convênio com Santa Casa de Misericórdia de Leme. Requer que do deliberado seja enviado ofício dando ciência à diretora do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, IANSP, ficando meus gabinetes à disposição. Assina a vereadora Ademir Albano Lopes, com os apoiadores da moção: vereadora Cíntia Cristina Grosclau, vereadora Marilis de Oliveira Ribeiro, vereador Ayrton Cândido da Silva, vereadora Karina Blaski, vereador Cristiano Boff, vereador Dr. Davi Pedrão, vereador Elias Eliel Ferrara, vereadora Fabielle Bergamin, vereador Coronel João Arraes, vereador João Sérgio e vereador Nivaldo Aparecido Pegnâmia. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura individual dos documentos recebidos de terceiros. Recebidos de diversos. Despesas efetuadas pela Câmara Municipal de Leme durante o mês de março de 2025. Ofício número 39 de 2025 da SAICIL encaminha os resultados das análises de água referente ao mês de março de 2025. Terminada a leitura das matérias mencionadas no expediente, destino aos nobres vereadores o tempo restante para o uso da tribuna. Observada a ordem de sorteio, como primeiro vereador para fazer uso da palavra, o nobre colega Ayrton Cândido da Silva. O senhor terá 10 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres pares, população que nos acompanha de forma presencial e também pela rede social. Elektro continua deixando a desejar com relação aos serviços prestados. Em anos anteriores, eu usei essa tribuna por diversas vezes para questionar, para criticar o serviço prestado pela Elektro. Naquela oportunidade era questão de lâmpadas, chegava a demorar 1 ano para se trocar uma lâmpada. Enfim, de tanto nós cobrarmos e requerer informações, isso aí foi resolvido. A prefeitura tirou essa competência da Elektro. Agora, o problema, a queda constante de energia. A cidade toda, na semana passada, aqui na região central da cidade, teve dia de cair por mais de 20 vezes a energia. Isso aí está de brincadeira. Mais de 20 vezes, não é uma situação pontual, que uma vez ou outra acontece, já virou rotina. E aí a situação dos comerciantes, que já não estão lá, aquela grande coisa que a gente sabe que o comércio teve uma retração, as indústrias, enfim, e o comerciante fica lá 10, 15 vezes tendo a energia do seu estabelecimento cortada ou interrompida, porque a Elektro não está tendo competência para realizar esse serviço. Então, diante do exposto, eu já solicitei
através de requerimento protocolar desta noite nesta casa, solicitando informações da Electro, o porquê que está acontecendo, informações técnicas do porquê e o que a empresa irá fazer para resolver essa situação. O que eu acho engraçado, eu vou aqui repetir aquilo que eu já falei aqui por diversas vezes. A nossa parte, se nós não cumprirmos, a Electro é eficiente de cortar a nossa energia. Porque o cidadão que não pagar a conta de energia, se atrasar por um mês, a Electro vai lá e corta. Ou seja, então, para ela fazer a parte dela de cobrar, de cortar a energia, é uma praticidade tremenda. Agora, a parte que compete a ela de prestar um serviço de qualidade está deixando a desejar. Então, já estou requerendo informações da Electro com relação a isso e espero que eles resolvam essa situação. Os comerciantes merecem respeito. Eu quero, nessa oportunidade também, parabenizar. Eu participei no sábado, vários vereadores dessa casa participaram da caminhada de conscientização do autista. E foi, novamente, né, uma caminhada bem organizada, bem estruturada, com a intenção de chamar a atenção da conscientização. Então, quero deixar aqui meus parabéns a todos os envolvidos, em particular a Associação Coração Azul, que esteve à frente dessa caminhada, os pais, as mães, os diretores dessa associação, que lá participaram. Então, quero deixar aqui os meus cumprimentos a todos. E eu quero aproveitar para fazer uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva no sentido, lógico, de sempre poder colaborar com a administração pública. Já não é a primeira caminhada que é realizada. No sábado tivemos lá centenas de pessoas participando dessa caminhada, crianças, jovens, as mães com as crianças, inclusive a autoridade, vários vereadores, o prefeito, enfim, uma caminhada bem importante. E nós não tínhamos uma viatura da Guarda Municipal para fazer, para ficar à frente da caminhada, com a finalidade de dar proteção nas esquinas que sobrepõem a caminhada, e os pais mesmo têm que chegar nas esquinas e parar o trânsito, sinalizar. Então isso aí se torna perigoso. O ideal seria o quê? Uma viatura como batedor na frente, antecedendo a esquina que a caminhada vai passar, a viatura parar, segurar o trânsito, de preferência uma viatura também na retaguarda da caminhada. Então eu fiquei preocupado, porque Deus me livre, poderia passar lá um desinformado, uma pessoa lá, cruzar a caminhada e acontecer uma tragédia ainda. Então, quero deixar aqui uma crítica construtiva ao secretário municipal de segurança, que no próximo ano coloque uma viatura na frente, uma na retaguarda, enfim, que faça esse serviço visando a segurança de quem está participando da reunião. E se por acaso ninguém tiver não tiver realizado a solicitação, que pode ter ocorrido sim, de repente a organização não requereu, mas que haja bom senso, né? Porque a cidade inteira sabia da caminhada, a prefeitura principalmente tinha conhecimento da caminhada. Então, independente, estou supondo que de repente alguém não requereu esse serviço, mas que haja de bom senso e nos próximos anos a gente tenha lá uma viatura da guarda para fazer a segurança de quem está participando da caminhada. Presidente, por hoje é só. Muito obrigado a todos. A Marílis de Oliveira Ribeiro. A senhora terá 10 minutos. Para presidente, membro da mesa, nobre de público presente. O que me traz essa tribuna é em relação também aos serviços essenciais, que têm deixado muito a desejar. Está chegando um projeto de lei aqui em relação à redução dos juros e multas sobre créditos da SAICIL. E eu entendo que, pela qualidade da água que nós temos recebido, pela forma do abastecimento que tem ocorrido, com cortes e dificuldades de abastecimento em várias ocasiões, em diversos bairros da cidade, pelo número de incidentes ou acidentes em tubulações, etc., precisaria acrescentar aqui um desconto, porque é algo recorrente. Não está sendo uma, nem duas, nem 3 vezes. Eu estava vindo para a Casa de Leis, recebi um telefonema: doutora, a água do Empírio está totalmente suja. O que está acontecendo? Eu acordei esta semana
e liguei para o prefeito, ele está ciente disso, com um dos meus vizinhos na porta de casa com um filtro, para mostrar o lodo que tinha. É algo muito grave, nós estamos falando de saúde pública. Água. Muita gente que não tem condições está comprando água. Muitas pessoas que não têm condições estão comprando água. Só que compra-se água para beber. Mas e para fazer o arroz? E o feijão? E tomar banho? Alguma coisa, como eu já disse de outras vezes, eu vou voltar a repetir. Alguma coisa grave está acontecendo e precisa ser revista, porque é um serviço básico. Como que nós vamos pagar um serviço que é um dos mais caros da região nesta situação? Então eu quero pedir encarecidamente, porque nós somos o termômetro. A gente anda na rua, a gente recebe telefonema, a gente recebe foto, mensagem. Então, se a gente está falando que não está bom o serviço, eu peço, por favor, ao superintendente que veja o que está acontecendo, o que realmente está acontecendo, e foque nessa situação, para que a gente possa ter a história da Saicil, que sempre foi de uma água boa, de um serviço bom, garantido à população. Também gostaria de falar em relação às quedas de energia, que foi bem entendido já aqui, mas está demais. E não é uma queda de energia que cai a energia e pronto, vamos esperar voltar, vamos esperar restabelecer. É realmente vai e volta, vai, volta, vai, volta. Isso queima os aparelhos. Então, é algo também que nunca aconteceu em Leme. E está sendo recorrente. E não é só nos bairros. No mesmo dia que a zona central tinha caído por volta de 20 vezes a energia, no outro dia por volta de umas 10 vezes a energia, no outro dia uma volta de 8 vezes a energia, e me parece que sempre no mesmo horário, o bairro Coaglia caiu 8. Quer dizer, não é só num bairro, é nos bairros centrais e também na periferia. Então, é necessário ver o que está acontecendo com esse fornecimento da energia. São serviços básicos, são serviços caros, são serviços primordiais, essenciais e que realmente estão deixando a desejar. E nós precisamos ver isso com bastante cautela e urgência. Também quero falar sobre a pediatria. Nós temos tido casos de agravamento na saúde dos nossos munícipes, crianças, por conta da falta de pediatra no atendimento no PAN. É fato que o pediatra, ele é um especialista em atender a criança. E lógico que ele consegue diagnosticar com mais facilidade do que um clínico geral. Senão, não haveria essa especialidade. Volto a reiterar, por favor, nós precisamos olhar para esse atendimento. Essa semana, nós tivemos uma criança que teve um agravamento muito sério. E a mãe só descobriu o que ele tinha porque ela foi pagar um exame de Covid. Mas quando ela descobriu, já era caso de ser internado e podia até correr risco de vida. Então, isso não pode acontecer. Nós precisamos, eu quero pedir aqui para a Lisete, que, por favor, priorize a contratação, viabilizar um pediatra no atendimento de urgência e emergência. Reumatologista, 3 anos também nós estamos precisando. Nós temos agravamentos de saúde. Então, eu quero pedir, vou estar sentando com ela, eu sei que ela passou por um momento difícil, e nós, por respeito, não agendamos, né? Lógico. Mas agora eu quero sentar com ela e ver em relação a essas contratações. Por que nós não temos esses especialistas? E por que essa demora na contratação? Há de se ter um meio de respaldar a população no atendimento dessas especialidades. E se tem um meio, esse meio tem que ser aplicado com urgência. Doutora Karina Blaski.
senhora terá 10 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, meus nobres colegas, a todos que estão aqui presentes, que nos assistem via alguma rede social. Hoje eu tenho uma pauta muito importante que eu venho aqui para falar, que é sobre o projeto que institui o Dia Mundial do Rim aqui no nosso município. A gente já tem uma campanha, né, que acontece sempre no mês de março, mas ela é feita um convite para os municípios, e nem todos os municípios fazem. A gente aqui sempre faz, mas quem tem essa iniciativa é sempre a clínica de hemodiálise e não a Secretaria de Saúde. Então, por meio desse projeto, a gente vai deixar instituído, né, que ocorra algumas campanhas de prevenção anualmente. E esse projeto, ele faz com que a gente conscientize essa população sobre a saúde renal. Muitas vezes, o paciente renal ele não é visto. E as pessoas acham que diabetes, hipertensão é algo que é brincadeira, e não é. A gente sabe que um dos maiores motivos aí do paciente renal é a hipertensão e a diabetes. Então, é por isso que eu venho aqui chamar a atenção para esse projeto aí, que é muito importante para a nossa população. A gente tem o CIED, né, que tem a nefrologista lá, que desenvolve um trabalho junto com a equipe, que é muito importante, mas é no tratamento conservador. E hoje no município a gente também tem o centro de hemodiálise, que é referência na nossa região aqui de Piracicaba. A gente tem em torno de 150 pacientes que não querem sair da nossa cidade. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Isso é muito bom a gente falar sobre isso, porque são pacientes que não querem, mesmo que eles peguem em torno de 40 minutos no meio do translado, eles preferem fazer hemodiálise aqui, ficar 4 horas por dia, durante 3 vezes na semana, pelo tratamento que é dado aqui. Então, hoje a gente tem uma clínica muito boa, que ela fica dentro da Santa Casa, e ela é uma das clínicas, né, como eu falei, que é referência. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os funcionários que desenvolvem, que desempenham, né, esse trabalho excepcional com os nossos pacientes, envolvendo aí uma humanização impecável com os nossos pacientes. E é por isso que eu conto com o apoio de todos os nossos colegas para a aprovação desse projeto, que não é só uma data no calendário, é importante a gente pensar nisso, né? E sim um compromisso com a prevenção de outras pessoas que estão aí com algumas doenças que pode vir a acarretar a doença renal crônica. Muito obrigada. Cristiano Boff, Elisa Eliel Ferrara, Davi Pedrão, Fabielle, João Carlos Serbe. O senhor terá 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público, não é que eu estou feliz, estou triste. Por quê? Porque quando eu vim a essa tribuna, falei a respeito da Saicil. Os senhores se lembram que eu já vi esse filme antes? Está me preocupando. Está me preocupando. Porque quando é 1, 2, 3 lugares, uma semana, mas agora está constante. O que será que está acontecendo, né? O que será? E outra coisa, falaram na rádio que tinha uma pessoa que era culpada da Saicil. É mentira desse vereador? Foi verdade ou foi mentira que falaram na rádio? Falaram na rádio que
tinha uma pessoa atrapalhando a vida da Saicil. Cadê o nome desta pessoa? Na verdade, parece que são todos funcionários. Os funcionários tem alguns que estão chateados, porque não vieram dizer o nome. E como é que fica? Denegrir a imagem de uma pessoa, fazer uma acusação em cima de uma pessoa. Foi alguém mandado embora? Alguém foi cortado? Foi falado? Gente, quando se falam, tem que saber o que está falando. Então, eu deixo o meu sentimento às pessoas que não tem nada a ver com isso e está sendo acusada. A respeito da pediatria, esse vereador veio até essa tribuna quando citou um requerimento da Santa Casa e fez um pedido aqui. Nós temos uma pediatria de primeiro mundo na Santa Casa de Leme. Por que não todos os vereadores falar com o prefeito? Porque a Santa Casa de Misericórdia, ela não é particular. Ela é filantrópica. Por que não tirar o fluxo das crianças de 1 a 12 anos lá do PAN para vir nessa pediatria? Vai tirar o fluxo lá, vai diminuir. Eu estive lá esse final de semana, dá medo de ver. Eu fiz uma porcentagem, a grosso modo, dá 35% de criança. E se montar uma pediatria, doutora, na Santa Casa, onde já tem espaço, foi inaugurado para isso, vai desafogar o PAN. Porque esta casa, deixo aqui meu convite a todos, parece que nós vamos ter agora para esses dias, acho que é dia 28, acho que a administradora da Santa Casa vem até esta casa dar alguma explicação. Vamos pedir para ela que montem, porque já está pronto a pediatria. É só pôr médico ali, não precisa pôr no PAN não, doutora. Vai esvaziar o PAN se fizer isso. Mas quero dizer mais uma vez, vai ficar bom se isso acontecer. Não quero mérito para mim, não. Eu quero para essa casa de lei. Porque quando a gente vota um requerimento nessa casa, pedindo informação, é os 13 vereadores. É a casa que está respondendo, que está pedindo. Mas tem gente que não vê isso. Parabéns. Tem pessoas que falam, parabéns pela administração. Administração da Santa Casa. Eu não vejo parabéns. Eu vejo que tem que dar explicação. Porque dinheiro vai. Né, doutora? Vamos lutar para uma pediatria. Né? Vamos fazer isso. Obrigado, presidente. João Arraes Serodi, o senhor terá 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, público que nos acompanha aqui e de suas casas. Vou iniciar falando o mesmo assunto que o nosso vereador João Sérgio acabou de falar,
porque um dos assuntos. Nós fizemos um requerimento à SAICIL quando aquele problema apareceu e estava estava bastante quente na cidade. E quem falou que ocorria uma sabotagem na SAICIL foi o senhor prefeito municipal, na presença de, acho que estávamos em 10 vereadores lá naquela data. E a explicação do senhor prefeito era que tinha um sabotador lá dentro. E eu, naquele dia lá, os vereadores que estavam lá, falei assim, esse vagabundo vai para rua, vai ser aberto um processo, é crime o que está acontecendo. Não, vai. Depois disso, eu não sei se o prefeito foi mentido para ele também, como ele mentiu para nós, ou foi ele mesmo que inventou. Das duas, uma. Ou alguém mentiu para ele, ou ele inventou isso para aliviar o que estava ocorrendo. Eu estive presente na ETA, pessoalmente, falando com todos os funcionários de lá, que ficaram realmente chateados com a situação e mostraram, inclusive, o serviço deles, toda a parte que é feita lá e a explicação do que estava ocorrendo. E que não tem em momento nenhum, teve esse sabotador. E, lendo a resposta do requerimento que veio, a SAICIL deu explicação que não houve sabotagem. Então, isso é a resposta oficial, que não foi sabotagem. Então, o problema tem, e o problema tem que ser resolvido pela SAICIL. Então, senhor prefeito, já que não tem o sabotador que o senhor falou que tinha, verifique qual é o problema que está ocorrendo lá. E tomar providência, porque a população está pagando caro pela água, pela qualidade da água que vem. Se a água viesse boa, eu acredito que o preço estava justo. Mas da água que está vindo em diversas partes do município, e é alternado, parece, hora num local, hora no outro, a qualidade está ruim, tem que melhorar. Também foi falado aqui pelo vereador Ayrton Cândido sobre o problema de balizamento e problema de acompanhamento da guarda em eventos da cidade, em eventos diversos. E a gente sabe que o efetivo está pequeno lá, mas situações dão para ocorrer. Se eu só tenho uma viatura no dia, ponho 2 motos, uma na frente e uma atrás. Mesmo 2 guardas tem condição de fazer. Então são coisas que dá para ser feito. O pessoal tem que planejar isso, a não ser que não tenha sido pedido, como disse o nosso vereador. Aí eles não adivinham, mas, se não... E agora foi aprovado por essa casa, tanto para a Polícia Militar, a atividade delegada, quanto para a DEAC, para a Guarda Municipal, que em casos de necessidade, o prefeito pode pagar a diária para aqueles militares, em vez de estarem nos bicos, vão estar auxiliando em atividades importantes da cidade e que necessitam da segurança. Então, meios agora nós temos, é só se planejar, executar. Pedi também, a respeito da Guarda Municipal, fiz uma solicitação sobre desindicação, sobre a utilização da Guarda Municipal como guarda de trânsito, em alguns horários e em alguns locais. Especificamente nas rotatórias de entrada das cidades, nos horários de pico, porque está uma disputa no trânsito para conseguir ultrapassar aquilo, como ali no COC, todos conhecem, a S. José Molinari, 7 horas da manhã, se você chegar na Joaquim Lopes Águila, você não consegue atravessar, você tem que ficar disputando. Então, é uma boa oportunidade para os nossos guardas municipais praticarem o balizamento de trânsito que eles aprendem na escola de formação. Barra uma via, libera outra, barra uma, enquanto não é colocado o semáforo naquele local. E que há necessidade de urgência em vários pontos da cidade do semáforo.
Então, indiquei para que utilize a guarda dessa maneira, nas rotatórias e nesse ponto do COP. Eu pedi também, num requerimento, veio a resposta a respeito da aplicação de multas por parte da Guarda Municipal. E esse recurso ele é utilizado somente no trânsito. E depois, se algum vereador tiver a curiosidade, eu estou com o resultado ali, a quantidade de multas aplicada por guardas, principalmente por aqueles que estão no serviço de rua. E há uma disparidade muito grande. Tem guardas que não conseguem fazer 4 multas no mês todo. Então, se você somar o que foi feito em 24, ele não dá uma média. Tem guarda que tem 2 multas. Então, ou ele não está na rua, ou ele está cego, tem que passar pelo oftalmologista para fazer o exame de saúde de novo, porque a gente diariamente vê a quantidade de gente com celular no volante, sem cinto de segurança, ultrapassando vermelho as motos, e somente a campanha, agora nós vamos ter o Maio Amarelo, a gente sabe que entra ano, sai ano, e isso não consegue solucionar. Tem que ser na parte da fiscalização intensa. Então, a Guarda Municipal, vamos verificar esses guardas que não têm atuado para fazerem a parte deles, que isso é segurança no trânsito. A fiscalização faz parte da segurança no trânsito. Também recebi a resposta do requerimento número 35, sobre evento do Food Fest, ou também conhecido por Food Truck. A nossa prefeitura, por intermédio da Secretaria de Esporte, que não tem nada a ver com festa de Food Truck, ela gastou R$ 7.281 e arrecadou, que foi para o fundo social, R$ 6.000, redondo. É até interessante, né? Arrecadou um número exato, R$ 6.000. Contabilidade muito bem feita. Mas nós gastamos mais de R$ 1.000 que a gente poderia ter mandado direto para o fundo social. Ele receberia mais do que o evento deu. Sem dizer que o pessoal de fora vem para atrapalhar o nosso comércio aqui. Os nossos lancheiros, os nossos restaurantes. Então, são alguns eventos que são patrocinados por algumas secretarias e que não dá para entender nem a matemática, que gasta 1.700 e tanto, 7.200 e tanto, arrecada 6 para o Fundo Social e ainda traz competidores para o nosso comércio aqui. Era isso que eu tinha para hoje. Agradeço a atenção de todos e uma boa noite a todos. Como próximo inscrito, nobre colega Nivaldo Aparecido Begnâmia. Ademir Albano Lopes. Nobre colega terá 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, que nos acompanham presenciais também, boa noite. Essa tribuna hoje para falar sobre uma moção de apelo, nós fizemos ao IANSP, IANSP é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo. Vamos dizer assim, seria o tipo de um SUS do Estado de São Paulo para o funcionário público de São Paulo, né? Paulista. Presta assistência médica tanto para o público quanto para seus familiares também. Não é a primeira vez que esse vereador faz esse pedido, das outras vezes que o vereador fiz pedido também, inclusive tenho aqui uma resposta que foi feita de 2019. Dá para vocês aqui eu dizer. Na época ela foi assim. Nós fizemos o ofício daqui, pedimos uma moção de apelo pedindo para a Santa Casa fazer o credenciamento junto ao IANSP. Na época, o nosso amigo saudoso Galo, Deus o tenha, né? A dona Carmen também, que é administradora. Aliás, quero dar parabéns para a dona Carmen, que nós sabemos que tem dificuldades no hospital, mas qual não tem? Né? Simplesmente vários têm, mas eu sei que ela
é uma pessoa competente, assim como os outros lá estão trabalhando também, e eu sei que eles estão tentando dar o melhor dele. Então, quero parabenizar. E na época foi enviado um ofício para esta Câmara dizendo que foi mandado ofício ao hospital, servidor público, dizendo que a Santa Casa queria fazer esse credenciamento. Isso em 21 de novembro de 2019. E o retorno que tiveram era que era muito próximo a Piracicaba e que não podia. Mas como já se passaram quase 6 anos, o argumento realmente foi esse, já foi tempo suficiente para ter mudado a maneira de trabalho do IANSP, tanto que em Rio Claro tem vários médicos que atendem, inclusive tem até um convênio médico que atende, o próprio convênio fez convênio com o IANSP. Então, eu acredito que não seja tão mal assim a tabela de pagamento dos serviços prestados. Então, o convênio não teria feito, o convênio particular fazer convênio com ele. Em Araras, o ano passado, que a Mondic também fez, pode ser estendido também para médicos, também para laboratórios de análise clínicas, ressonâncias, enfim, tudo que é referência à saúde. Então, nós temos aqui, eu acredito, me parece que todos os vereadores assinaram, né? Quero agradecer o apoio a todos os vereadores também. E, inclusive, convidar, nós vamos agendar uma audiência, uma superintendente de lá, que chama Maria das Graças Vidal Barbosa da Silva. Vamos falar lá. Vamos pedir para eles, falar, vamos, veio para Arara, você está em Rio Claro, não pode ir para Leme. Leme tem, segundo dados não formais, tá? Em torno de 2.000 funcionários públicos estaduais, fora os familiares também. Estão prestando serviço para quem? Para os municípios, das pessoas de Leme, não é isso? População de Leme. Então, se existe esse credenciamento, vamos fazer aqui, dar um apoio. E temos que pensar também que o PAN, e a gente vemos que está bem cheio, né? Semana passada eu estive lá com uma pessoa que estava com problema de dengue, realmente estava muito cheio, tinha várias pessoas fora, várias pessoas no corredor. Uma pessoa que eu conheço, tem 67 anos, passou pelo primeiro atendimento, foi falado como emergência, passou pelo segundo, mas infelizmente devido à falta de vagas na Santa Casa, porque a dengue está fora do normal, agora está começando, né? A gente quer que chove, mas ao mesmo tempo quer que não, né, coronel? Porque a gente sabe que a chuva, quando ela para, deixa os focos, e os focos aumentam muito mais por causa de dengue, né? Então, estava muito lotado, essa pessoa ficou das 10 da noite aproximadamente até umas 5h30, 6 horas da manhã, guardando o atendimento. Foi atendido, não podemos negar que foi atendido, depois que feito o exame. Começou a melhorar as plaquetas delas, enfim, ela foi para casa fazer o acompanhamento de casa. Mas, volto a falar, criticar é fácil, né? Temos que ver também o que os agentes da saúde têm feito também pelo município. A Santa Casa lotada, o PAN igualmente lotado também, os médicos se desdobrando para atender a todos lá. E, graças a Deus, a pessoa foi embora, está fazendo tratamento em casa, de acordo com o que foi prescrito. Essa pessoa está quase 100%, segundo o que ela mesma me falou, né? Então, se fazer isso, aquelas pessoas que são funcionários públicos do Estado, seus familiares, eles não precisarão passar pelo PAN. Se eles tiverem problema de saúde, eles vão ser atendidos direto na Santa Casa. Então, de certa forma, não vai beneficiar apenas funcionários estaduais, mas vai beneficiar a cidade de forma geral. Então, nós precisamos ir atrás disso, pedir apoio mais uma vez, já assinaram como apoiadores da moção, então vou pedir também, quando formos fazer a audiência lá, para quem puder ir, que possam ir com a gente. O senhor me permite uma parte, vereador? Sim, pois não. O IANSP, nós temos aqui muitos professores, sim, professores do Estado, né, que são os funcionários, nesses 2.000 que você citou aí, acredito que estão também os professores aposentados, sim, que antigamente nós só tínhamos escolas estaduais praticamente aqui. E esses servidores, há um tempo atrás, eles foram com a criação do Centro do Professorado Paulista em Leme, que até o nosso ex-vereador, já falecido, o João Machado, presidente, ele fez um convênio para esses professores, principalmente para os professores aposentados, os quais hoje reclamam demais do valor que ficou este convênio, e tudo que se faz paga mais uma taxa. Então, isso aí seria muito importante, porque eles têm direito, mas tem que ir para São Paulo, no Hospital das Clínicas. E aí fica mais fácil, e eles pagam esse convênio por aqui, para ser medicado por aqui, ter o seu atendimento aqui,
e fica muito caro para todos esses funcionários públicos, que poderia ser muito bem atendido aqui pela nossa Santa Casa. Sim. Parabéns. Muito bem falado. E realmente é assim que funciona. Eu até falei que se aqui nós tivemos na cidade um clínico geral que atendesse, um laboratório de análises clínicas, daí ia adiantar e muito para o funcionário público. E a Santa Casa, né, que eu acabei de falar. Porque ele faz o primeiro atendimento no clínico geral, ele pede os exames. Se caso der alguma coisa para um acompanhamento especializado, infelizmente vai ter que ir para fora, tem que ir, né? E realmente, assim como o coronel falou, pessoas que têm que fazer um tratamento que exigem hospital, tem que ir para o hospital servidor público. E lá entra numa fila que não é muito diferente do SUS. Então nós vamos bater em cima, tá? Já negaram 3 vezes, mas eu sou teimoso e vamos tentar mais uma vez. Se Deus quiser, dessa vez vai dar certo. Quero dizer aqui também sobre a Electro, como já foi falado aqui. Não sei calcular, mas com certeza muitas pessoas estão tomando prejuízo por causa da Electro nesses momentos de instabilidade. Conversei com uma pessoa semana passada, se eu não me engano, quinta ou sexta, acho que na quinta-feira, entre as idas e voltas, ficou de 40 minutos a 1 hora aqui na área central, não é isso? Mais ou menos isso, semana passada, né? E uma pessoa falou, eu estou aqui parado, eu tenho clientes para atender, não tenho como trabalhar. Como é que faz? Esse prejuízo que eu tomo, como é que faz? A Electro vai arcar com isso? Então é muito importante, parabéns ao vereador Ayrton, também já tinha pensado fazer, já era para ter feito até hoje também, mas eu assino junto se puder, tá? Eu faço por questão. E realmente prestar atenção, se melhorar. Se não melhorar, nós vamos ter que tomar atitude mais drástica e contra a Electro. Nós, a Prefeitura de Leme, impondo até uma multa diária para ele cada vez que der um problema desse, que ele não der uma justificativa à altura. É isso aí, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Próximo inscrito, a vereadora Cinta Cristina Gross-Kraus. Elan Ricardo Paixão. Coloque em votação agora o requerimento do vereador Elan Ricardo Paixão, conforme a resolução 373 de 14 de setembro de 2021, o prosseguimento desta sessão sem o intervalo regimental. Os vereadores favoráveis ao requerimento da sessão sem o intervalo regimental permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Daremos continuidade à sessão, passando assim para a ordem do dia. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura do parecer das comissões permanentes ao projeto de lei complementar número 09/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei complementar número 917, de 8 de novembro de 2024. Parecer conjunto. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade e Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, reunidas na sala das comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando detidamente o presente projeto de lei, apresenta um único relatório, o qual é também o seu respectivo voto. Trata-se de projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal que busca autorização legislativa para corrigir erro material ocorrido na identificação do número da matrícula do imóvel constante da Lei Complementar Municipal número 917, de 8 de novembro de 2024. Constata-se que houve requerimento de urgência do excelentíssimo prefeito municipal para a tramitação do projeto de lei em questão. No que concerne a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, entendemos que o projeto está bem redigido e instruído, não ofendendo a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e demais legislações. Assim sendo, esta comissão é favorável à tramitação do mesmo por esta Casa, pois que nada opta a sua legal tramitação. Já no tocante à Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade e Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, entendemos o presente interesse e a conveniência do projeto em questão, haja vista que o erro material existente na Lei Complementar 917 torna impossível garantir a legalidade do ato de alienação. Diante disso, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, por unanimidade de seus membros, são favoráveis
que seja o presente projeto apreciado pelo plenário desta Casa. Assinam vereadores Elan Ricardo da Paixão, Ayrton Cândido da Silva, João Carlos Sebe, João Arraes Seródio Neto, Davi Pedrão da Silva e Ademir Albano Lopes. Feita a leitura, coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 09/2025. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 09/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em primeira votação por 13 votos favoráveis, o projeto de lei complementar número 09/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar número 917, de 8 de novembro de 2024. O projeto de lei complementar continuará na sua tramitação e voltará oportunamente na segunda apreensão. Solicito ao novo secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei complementar número 10/2025, de autoria do prefeito municipal, que dá nova redação ao parágrafo 2 do artigo 9 da lei complementar número 218, de 1 de abril de 1998. Parecer conjunto. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Obras e Serviços Públicos. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade e Obras e Serviços Públicos, reunidas na sala das comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando detidamente o presente projeto de lei, apresenta um único relatório, o qual também é o seu respectivo voto. Trata-se de projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal, que busca autorização legislativa para isentar os próprios ocupados pelo município mediante locação, cessão ou qualquer título, os imóveis pertencentes ou ocupados pelo abrigo São Vicente Paulo, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Leme, APAI, Congregação das Irmãs de Santa Maria Madalena Postel e entidades declaradas de utilidade pública registradas junto ao COMAS. Com a alteração pretendida, assegurará um melhor atendimento de pessoas adultas em estado de vulnerabilidade. Portanto, no que concerne a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, entendemos que o projeto em questão não ofende as normas superiores, estando bem redigido e instruído, é motivo suficiente para que esta comissão seja favorável à tramitação deste. Já no tocante à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Obras e Serviços Públicos, entendemos o presente interesse e a conveniência pelo fato de a alteração buscar melhor atendimento das pessoas vulneráveis. Diante disso, a Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade e Comissão de Obras e Serviços Públicos, por unanimidade de seus membros, são favoráveis à apreciação e aprovação do projeto de lei em questão pelo plenário desta Casa. Assinam os vereadores Elan Ricardo da Paixão, Ayrton Cândido da Silva, João Carlos Sebe, João Arraes Seródio Neto, Ademir Albano Lopes. Feita a leitura, coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 10/2025. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 10/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em primeira votação por 13 votos favoráveis, o projeto de lei complementar número 10/2025, de autoria do prefeito municipal, que dá nova redação ao parágrafo 2 do artigo 9 da lei complementar número 218, de 1 de abril de 1998. O projeto de lei complementar continuará sua tramitação e voltará oportunamente para a segunda apreensão. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei número complementar número 11/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de procedimento licitatório nos termos da lei número 14.133, de 1 de abril de 2021, imóvel de propriedade do município. Parecer conjunto, Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, reunidas extraordinariamente na sala das comissões Palmiro Ferreira Vieira,
Analisando decididamente o projeto, apresento o seguinte relatório, qual é também o nosso voto. Trata-se de projeto de lei complementar de autoria do senhor prefeito municipal, que pretende autorização legislativa para alienar, por meio de procedimento licitatório, imóveis de propriedade do município. A justificativa trazida pelo chefe do Poder Executivo, local da venda de imóveis situados no desdobramento José Carlos Bonfogo, destacando que as empresas atualmente detentoras dos imóveis descumpriram as condições estabelecidas no Programa de Fomento à Geração de Emprego e Renda, conforme Lei Complementar Municipal número 211 de 97. No entender da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto em questão é legal e não ofende a Constituição Federal, está bem redigido e instruído, de modo que não merece reparo por parte desta comissão, razão por qual se manifesta favorável à sua tramitação. Por seu turno, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ressalta a existência de documentos referente à matéria em questão, entre elas as matrículas dos imóveis a serem alienados por meio do procedimento licitatório e o laudo de avaliação dos imóveis, o que entende estar presente o interesse e a conveniência, razão suficiente para que a comissão se pronuncie favoravelmente à aprovação do projeto em questão. Assinam os vereadores Elan Ricardo da Paixão, Ayrton Cândido da Silva, João Carlos Serbi, João Arraes Heródio Neto. Feita a leitura, coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 11/2025. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 11/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão, os contrários que se levantem. Aprovado por 12 votos favoráveis, 1 ausente. Projeto de lei complementar número 11/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar por meio de procedimentos licitatórios dos termos de lei 14.133, de 1 de abril de 2021, imóveis de propriedade do município. O projeto de lei complementar continuará na sua tramitação e voltará oportunamente para a segunda apreciação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer das comissões permanentes do projeto de lei número 30/2025, de autoria da nobre vereadora Karina Aparecida Blasque, que institui no Dia Mundial do Rim do calendário oficial do município de Leme, estabelecer a diretriz para conscientização, prevenção e combate às doenças renais. Parecer conjunto, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, reunidas na sala das comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando decididamente o presente projeto de lei, apresenta um único relatório, qual é também seu respectivo voto. Trata-se de projeto de lei de autoria da nobre vereadora Karina Aparecida Blasque, que busca autorização legislativa para instituir o Dia Mundial do Rim no calendário oficial do município de Leme e estabelece diretrizes para a conscientização, prevenção e combate de doenças renais. Ressalta-se que houve o substitutivo ao projeto de lei para melhor adequação pela nobre vereadora. No que concerne a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, entendemos que o projeto em questão não ofende as normas superiores, estando bem redigido e instruído, razão porque esta comissão é favorável à tramitação do mesmo. Já no tocante, a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo é favorável ao projeto, entendendo o mérito e oportunidade desta proposição, em que é importante demonstrar que a prevenção e a conscientização são fundamentais para reduzir a incidência da DRC para garantir a qualidade de vida aos pacientes e à população, incentivando exames, campanhas e apoio. Diante disso, a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo é favorável que seja o presente projeto apreciado pelo plenário desta Casa. Assinam os vereadores Elan Ricardo da Paixão, João Carlos Serbi, João Arraes Heródio Neto, Elias Eliel Ferrara, Davi Pedrão da Silva, Cristiano Ailton Boff. Feita a leitura, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 30/2025. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 30/2025.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em primeira votação por 12 votos favoráveis, o projeto de lei número 30/2025. Agora está em segunda discussão o projeto de lei número 30/2025. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em segunda votação o projeto de lei número 30/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segunda votação por 12 votos favoráveis, um ausente. O projeto de lei número 30/2025, de autoria da nobre vereadora Karina Aparecida Blas, que institui no Dia Mundial do Rim no calendário oficial do município de Leme. Estabelecida a diretriz para a conscientização, prevenção e combate às doenças renais. Parabéns, vereadora. Para finalizar, na ordem do dia, não tendo mais matérias, sujeito de habilitação em plenário, nem para a fase de explicação pessoal, dou por encerramento a presente sessão, lembrando aos senhores que logo em seguida iniciaremos a sessão extraordinária para julgamento das contas do Executivo do exercício de 2022, conforme convocação anterior. Boa noite a todos.